Só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo. Sim, o homem é um leão, o homem é uma máquina e ele é a prova, né, de uma força mental, uma resiliência e uma coragem, exatamente isso. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, comenta aqui embaixo se você acha que o Moraes vai transferir o Bolsonaro para domiciliar, porque agora essa será a nossa maior preocupação, pessoal, exatamente isso. Após a melhora, ok, o Bolsonaro deixa a UTI, que isso já é uma grande conquista, um grande alívio, tanto para a família Bolsonaro quanto para nós, ok, que prezamos muito pela vida do presidente Bolsonaro, e passa a receber cuidados semi-intensivos, pessoal. Isso foi o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas aí tem um ponto. Será que o Bolsonaro vai para prisão domiciliar? Por quê? Moraes, a gente não sabe o que está por trás dessas decisões, a gente não sabe se o Lula, tendo o Bolsonaro na cadeia como um troféu, vai deixar isso acontecer, mas a gente tem outros paralelos acontecendo. A gente tem agora uma briga, uma discussão, né, entre, né, um desafeto ali entre Moraes e Lula, pelo fato do Moraes estar envolvido em todos esses escândalos, ok? Então, assim, o Lula acabou ficando com raiva do Moraes, porque, né, isso tá, obviamente, complicando a imagem do Lula, né? Então, o Lula também tá ali foi investigado, tem provas ali de conversa com o Vorcaro do Banco Master, só que aí o Bolsonaro tá no meio de todo esse jogo lá, entendeu? Enquanto o Bolsonaro lá tá preso, a festa aqui fora tá acontecendo. Então, assim, existe já um pedido aprovado, presta atenção nisso aqui, foi aprovado ontem um pedido de transferência, né, no Congresso. O Congresso mandou para o STF, né, já a aprovação do pedido da transferência do Bolsonaro da Papudinha para o regime domiciliar. E também os ministros do STF, outros ministros, estão conversando com o Alexandre de Moraes para tentar convencê-lo de transferir para a Papudinha. Só que aí a gente tem que entender, né, qual que é o real interesse ali dessa questão do Bolsonaro entre Alexandre de Moraes, entre Lula, entre mais quem, né, tiver ali envolvido. Qual que é o real interesse? Eles querem fazer o Bolsonaro partir dessa para uma melhor, eles querem manter só o Bolsonaro preso, o que é? Vaidade do Lula. Então, assim, é algo um pouco difícil da gente entender, porque num piscar de olhos, o Alexandre de Moraes transfere o Bolsonaro para prisão domiciliar. Assim, o Bolsonaro pode sair do hospital e já ir direto para a prisão domiciliar. E o que está fazendo ele, né, desde que o Bolsonaro foi internado ali no dia 13, não decidir, ficar em silêncio, né, e simplesmente não dar nenhuma satisfação em relação a isso? Ok? A gente sabe, ele está passando por diversos escândalos agora, a gente quer que ele sofra as consequências, mas, infelizmente, a vida do Bolsonaro tá nas mãos do pior inimigo do Brasil. Do pior inimigo do Brasil. Uma das piores pessoas que já passaram, seja no STF, seja no poder desse país, uma das piores pessoas que já passaram na cúpula da República desse país aqui, pessoal. Então, assim, a gente precisa realmente manter as orações. Comenta aqui embaixo, ok? O que você acha disso? Se você quiser deixar uma oração para o Bolsonaro aqui embaixo nesse vídeo, deixa as energias positivas para a gente, né, ter ali o Bolsonaro em prisão domiciliar, porque, assim, apesar de ser absurdo a gente ficar pedindo isso, ok? Porque, obviamente, o Bolsonaro deveria estar solto. Isso é o que a gente pode querer agora para justamente a gente manter ali o Bolsonaro vivo aqui, porque ele estando aqui entre nós, neste mundo, nesta terra, é mais uma força, é mais uma arma para a gente lutar contra isso, ok? Muitos dizem que se o Bolsonaro partir dessa para melhor, ele se torna o mártir, né? O Lula definitivamente será derrotado, mas, assim, isso é a última coisa que a gente quer. Não quero, ele não precisa transformar em mártir agora. Nós conseguimos vencer o Lula sem mesmo o Bolsonaro, com o Bolsonaro estando aqui, ok? Então, assim, porque tem muitos críticos dizendo nessa questão, né, dele se transformar em mártir, em caso aconteça alguma coisa com ele e tudo mais, mas, assim, a gente não precisa disso, certo? O que a gente precisa de uma fiscalização americana que o Lula já barrou,
ok? Porque sabe o que o Darryl Beattie, aquele assessor do Trump que o Lula tirou o visto agora, que aconteceu? Ele vinha aqui não só para falar com o Bolsonaro, mas para ter uma reunião com o Nunes Marques. Por que o Nunes Marques? Nossa, o que o Nunes Marques tem a ver? Nunes Marques vai ser o presidente a partir de junho do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ok? Que faz todo o gerenciamento das eleições, ok? Então, pessoal, a melhor maneira dos Estados Unidos fiscalizar e iniciar essa fiscalização, essa conversa em relação às eleições de 2026 era já começando reuniões, começando conversas para entender, ok, né, como que funcionam as eleições com o Nunes Marques, certo? Então, assim, Nunes Marques é o presidente e o Mendonça será o vice-presidente. Então, assim, obviamente que eles vão tentar achar outros meios de comunicação, certo? Mas agora com esse bloqueio aí do visto do Darryl Beattie, assessor do Trump no caso, a gente tem que ver como que isso vai acontecer, porque se o Lula continuar, né, intervindo nessas ações do Trump aqui no Brasil, a coisa vai ficar feia. Escuta o que eu tô te falando. Comenta aqui então se a gente vai conseguir salvar a vida do Bolsonaro transferindo ele para uma domiciliar, ok? Se alguém vai conseguir convencer o Moraes de transferi-lo, e se os Estados Unidos vai conseguir fiscalizar essas eleições do jeito que a gente precisa, pessoal, porque se isso não acontecer, o risco de golpe nas urnas novamente será grande, ok? Nos vemos no próximo vídeo e muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, ok? De comentar, certo, pessoal? De se inscrever também, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? E também compartilhar esse vídeo para a gente compartilhar a verdade e sempre a verdade aqui no Brasil, pessoal. Eu agradeço mais uma vez, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.